Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Leão. Então vamos mentalizar o momento atual para saber o que está por vir aí na segunda quinzena do mês de outubro. Tá? Então eu peço que você se concentre, mentalize as situações, os questionamentos aqui para ver se surgem informações que façam sentido. Se não fizer sentido, lembre-se sempre que são leituras gerais e pode ou não, né? Ter essa situação. Aí, dessa maneira, então, desconsidere. Vamos então iniciar aqui tirando a mensagem do oráculo que está predominante para a segunda quinzena do mês de outubro para o signo de Leão, que está predominando para os leoninos na segunda quinzena de outubro. E o que está predominando para os leoninos? Luz brilhante como uma vela. Você fará isso. Vamos ver aqui a descrição melhor, mas já trouxe aqui uma ideia. Momento de brilhar, será? Fala aí, a sua luz divina, ela está forte. Você está radiante, resiliente, fazendo isso, tentando todo o tempo. Então, ó, esperançoso pelo futuro, uma pessoa que está aí com perspectivas, né? Pensando, muito pensativo, às vezes, sobre a vida, sobre a morte, contemplando o propósito da sua existência. Conexões com o pós-vida. E profundas, hein? No lado reverso, fala de uma pessoa que não se interessa para coisas que não são materiais, sabe? Questionando se existe alguma, se tem essa existência depois da vida aí, não esse pós-vida, como disse, se recusando a pensar sobre esses estágios da sua vida ou o que irá acontecer depois. Então é uma certeza de que nada irá mudar. Uma pessoa descrente, vamos resumir? Então qual é a situação? Se é a necessidade de você trabalhar, ou uma pessoa que justamente você percebe que você está nessa energia de questionamento, de trazer essa fé interior, que aí a sua luz é divina, que fala, grande, ou a necessidade de trabalhá-la, justamente, uma pessoa que traz ali uma descrença. Vamos ver melhor com o tarô, o que está por vir para os leoninos. Isso aqui diante a religião de cada um, né? Sem especificar cada um na sua fé. Vamos, Leão, segunda quinzena de outubro. Segunda quinzena do mês de outubro para Leão. Signo de Leão. Rei de Ouros. A Torre. 4 de paus. O Mago. Quatro de copas. 6 de ouros. Cinco de copas. 6 de copas. Justamente, falei lá sobre a carta do oráculo, que a gente ia avaliar, pensar sobre qual energia, como, em que situação se aplica. Vamos ver qual polaridade, sim, né? Eu acredito que justamente a necessidade de trabalhar sobre isso. Talvez você tenha sofrido um abalo grande aí, né? Eu já vejo aqui de início a carta torre vindo aqui muito relacionada a um rei de ouros. Figuras que trazem energias dos signos de terra, como touro, virgem e capricórnio. Mas que fala de uma pessoa que é um rei mais maduro, mais estruturado, já tá ali estabilizado na vida. Ainda do rei de ouros ele tem lá segurança. Então, algum abalo com relação a isso. Então, o que traz aqui? Um abalo, a torre vem lá e leva tudo abaixo. Então, seja em qualquer questão na sua vida, sofreu-se um abalo,
tá? E aqui vem um quadro de paus falando de estrutura compartilhada, de situações que tinham bases, né? Que possa se remeter a alguns casos casamentos ou coisas ali, né? Neste tarô mitológico vem com a ideia aqui, ó, 4 pessoas, em vez de 4 pilares, tem 4 imagens aqui, né? Dando esse apoio. Então, dando esse apoio, reconhecimento, uma pessoa ali no centro. Então, talvez seja nesse período, haja necessidade, talvez, do apoio de pessoas, como eu vejo aqui, ou justamente essa preocupação sobre isso, como eu sou visto, como que tem ali, e aqui vem um mago falando de manifestar isso. Então, é uma manifestação dessa situação que tenha, que se concretize, tá? Então, algo ali que tem ali, a gente vê influência ali, energia de pessoas envolvidas aqui nesse processo, mas é muito um questionar, talvez venha um descontentamento nesse período, tá? 4 de copas, vem outro 4 aqui, falando aí, ó, de uma apatia, às vezes a pessoa que está um pouco descontente com o que vive no momento, traz uma menção de pensar o que eu queria eu não tenho, ou como era antes, é um pensamento que traz sobre isso, de um tédio com relação ao momento de vida, tá descontente. E aqui possa até ter influência de pessoas, por esse tarô vem aqui uma imagem, né, das pessoas falando no ouvido, então traz essa, talvez como que fala, um reforçar sobre isso, possa até ter influências. E o 6 de ouros traz não quero falar de carta por dar aula. Estou falando com relação assim para compreender, né? O que dá para ver aqui. Que o 6 de ouros, como eu falei, existe um abalo aqui, e uma questão às vezes de influência de terceiros, familiares ou colegas, ou ali, ou a gente vai entender melhor, que traz um quê de necessidade de ajuda, ou essa recusa, esse pensamento justamente que pode ali até influenciar nesse resultado aqui, nessa apatia ou descontentamento, tá? Tem até influência. O 6 de ouros, então, ele traz um desequilíbrio de doação, de alguém que se doa mais que o outro, também fala da carta das migalhas, ou mesmo da caridade. E aqui nós vemos uma imagem justamente de alguém pedindo ajuda. Então, talvez seja um descontentamento com relação a isso, tá? Então, a gente vai adaptar, mas existe alguém ali que se põe no papel de pedir ajuda a alguém, que olha por cima e não está muito certo sobre isso. Então, talvez a insatisfação com relação a pedir essa ajuda, tá? Ter que fazer isso. E aí reflete numa insatisfação mesmo, porque aqui vemos o 4 de copas, 5 de copas. Carta do coração partido, ou assim mesmo do chorar o leite derramado, ou arrependimentos, mágoas. Então traz algo aí. Isso está relacionado a coisas que já aconteceram, que fecha com 6 de copas. Então, algo aí reflete em tudo, num pensamento que traz aqui, que eu falei desde essa carta, talvez traz forte aqui questões assim de relembrar muito o passado e talvez hoje você não esteja da maneira que eu gostaria, né? Da qual teve lá perspectivas ou algo. E hoje reflita nesse descontentamento, nessa apatia. Aí relembra muito das situações como eram antes e hoje talvez não seja mais. Tem essa nostalgia aqui forte, tá? Então eu falei muito no geral aqui para você ver se compreende. Para questões afetivas, então, possa ser um abalo ali, né? Talvez uma relação mais construída, que aqui vem um rei de ouros, como eu disse, tá? Para aqueles que tinham um relacionamento mais estruturado, tenha sofrido um abalo, nessa estrutura. E aqui vem um casamento, justamente, além do rei de ouros, que ele traz essa segurança e estabilidade, aqui a gente tem um 4 de paus, que pode falar de uma relação mais estruturada. E há aqui uma necessidade de manifestar isso. Talvez alguém ali, às vezes não de fato uma relação já concreta, mas é a perspectiva, a ideia sobre ter essa oferta de algo mais estabilizado, sério, tenha vindo abaixo. E aí resulte numa necessidade de fazer aqui manifestações ou pedir até mesmo ali colaboração ali de pessoas para fazer isso acontecer, tá? Porque existe aqui um descontentamento, ou uma frustração com relação às expectativas que tinha iniciais. Então, para questões aí de relações que talvez estava esperando lá um passo à frente, né? Concretizar algo, ou já tinha ali, tem algo ali que não foi muito bem e hoje traz uma insatisfação. Essa insatisfação seja também possa ser de uma pessoa que se doa mais que a outra. Às vezes se vê muito na situação de se doar, de estar ali pedindo esmola de atenção,
tá? Não é uma situação equilibrada, isso aqui traz descontentamento. Isso também possa ter, eu falei, vamos abrir aqui exceções de influências externas, que possa chegar até você comentários que tragam esse sentimento. Então, estar atento sobre isso, tá? Porque aqui eu vejo influência, tem pessoas aqui que possam estar ajudando ou não. E aí resulte num sentimento de coração partido, ou mesmo chorar leite derramado, ou com relação a arrependimentos, ou pensamento de alguém que foi embora, né? Muito ligado ao passado, situações passadas. E, ou se não é uma pessoa aí do seu passado, que você relembra em um término, algo assim, possa ser justamente os planos que foram feitos, as expectativas que foram criadas anteriormente no passado. O que a gente pensava para a nossa vida e hoje talvez não tenha sido correspondido, tá? Então veja se faz sentido. E isso resulta tudo numa descrença aqui. Então, a necessidade de trabalhar justamente sobre essa fé que trouxe ali no oráculo a mensagem. Para questões profissionais e materiais, então, possa ter sofrido um abalo, né, na parte financeira ou bases aí que traz essa estrutura, né, solidez aí na sua vida. Então, um baque grande que teve e que ou você ressoa aí nisso, né, um medo, algo aí inesperado que venha, ou se não é em si, é em alguém que exerce esse papel, uma pessoa aí que possa representar esse rei de ouros, que possa ser um chefe, possa ser um cônjuge, um pai, essa figura que tem essa segurança, que tem essa imagem, né, de líder ali e já mais consolidado. Então existe um baque aqui nessa estrutura. E aí exista a necessidade de, às vezes, de contribuição ou de reconhecimento de terceiros para se estabilizar, né, para se estruturar aqui. Mas existe talvez a necessidade de você colocar em prática suas habilidades. O mago fala isso, de manifestar todas as habilidades que você tem. Para, às vezes, até mesmo como traz aqui, incluir pessoas aí nesse processo. Ou fazer-se notar, mostrar sua importância aí. Seja, né, no ambiente de trabalho ou ali familiar, ou o que for. Manifestar essas suas habilidades. E aí você pede sobre isso e está sendo aqui, o que está afetando aqui? Essa descrença, essa apatia, o tédio que está sendo criado aqui, talvez por influência de terceiros, ou a necessidade de ter sempre que estar ali pedindo por alguém, por ajuda, ou ter essa dificuldade financeira, como disse desde o começo, 5 de ouros não sai aqui, mas o abalo que sai lá do início ressoa aí, né, talvez nesse tédio, descontentamento no momento. Acha que tem um desequilíbrio, para alguns acha lá que trabalha demais, recebe menos, ou existe aí essa figura que talvez você tenha que pedir ajuda nesse momento, e aqui não traz muita alegria, contentamento. E resulte aqui nessas mágoas. Algo aí resulta num sentimento ou de arrependimento ou de mágoa. Uma situação aqui que traz esse abalo aqui de chorar o leite derramado e voltar-se muito para o passado. Como eu disse, possa ressoar ainda aí ações feitas lá no passado, alguém que foi embora ou foi embora de tal situação, né? Esse arrependimento sobre isso. Eu saí desse emprego, por quê? Por que eu desisti disso? Possa ter justamente isso. Ou uma pessoa que tinha lá essa influência foi embora, aí você, né, que exercia esse papel aqui, até mesmo na questão profissional, você vai adaptar. Então, traz esse sentimento aqui de arrependimento. Então, ressoa aqui nesse período, tá? Segunda quinzena de outubro. Lógico que são energias temporárias, né? E aí nós temos livre-arbítrio de seguir ou não. E outra coisa, como disse o oráculo lá, trouxe uma ideia de que trabalhar mais, talvez, a crença. Vamos ver um conselho aqui do oráculo para Leão, segunda quinzena de outubro para o signo de Leão. Aqui fala, curta esse delicie, né? Deleite. Abra seu coração para entusiasmo, né? Para as coisas boas. Talvez, então, tá chamando a atenção para uma pessoa que tá um pouco desanimada. O que tá acontecendo aí que tá trazendo o desânimo, a descrença, tá resultando aí. E isso tá refletindo na sua vida. Então, ó, você não precisa sofrer para crescer. Você pode crescer
através de momentos também de curtir, né? De aproveitar os momentos. Então, ó, a verdadeira felicidade vem de coisas ditadas, seguidas pela sua própria alma. Então, dê a elas, dê a você mesmo esse momento de prazer. Celebre, tenha diversão, pare e abrace a vida, a si mesmo e aos outros. Diga sim. Tome os passos todos os dias para expandir a sua alegria. Você não precisa fazer tudo a todos de uma vez, mas precisa começar. Você não precisa fazer tudo de uma vez, aqui, eu quero tudo isso, mas começar lá a planejar, pôr em prática as coisas aí que você gosta e que tem, né? Ou se não, se for planos ou o que for. Seu propósito de vida é experienciar com alegria. Então, fala para você ter alegria, êxtase, para seguir a liberdade. Então, compartilhe seu amor. A felicidade, ela traz, então, aos outros uma vida selvagem. Fala assim, quê, né? Da revitalização da sua vida. Né, e pode ajudar a curar o mundo. Então, acho que fala justamente, Leon, para essa leitura de entusiasmo, que talvez tenha sido abalado em algum ambiente da sua vida. Então, trouxe essa apatia aqui que eu falei, um desânimo que reflete aqui justamente nessas cartas, e aqui desde o início fala disso, reflete até na falta de esperança do que for. Então, acho que é trabalhar sobre isso. E observar, às vezes, nas influências que estão ao seu redor, se são positivas ou não. E também, às vezes, aceitar ajuda quando necessário. Mas observar ali o que está no ao redor, o que está ali influenciando nesse resultado. Tá bom, Leon? Espero que tenha feito sentido. Eu agradeço que esteja aqui. Peço que curtam e compartilhem o vídeo e nos vemos na próxima. Obrigada, tchau.